Paz, gente! Vim aqui trazer mais uma mensagem hoje e nós vamos falar hoje sobre ansiedade e o que a Bíblia nos auxilia, o que a Bíblia nos indica, e nos ajuda sobre esse tema, sobre essa doença que muitas vezes se torna, que é a ansiedade. E o versículo que nós vamos utilizar para tratar esse tema e para abordar esse assunto se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, onde diz: não andais inquietos por coisa alguma, mas antes tudo seja conhecido a Deus, através da oração, através de súplicas, e sempre orarmos com o coração grato. E o que significa isso? Falando um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, todos nós temos um pouco. Por exemplo, quando nós vamos tirar a carteira, nós, no dia da prova, temos aquela ansiedade, nosso pé treme, nossas mãos começam a tremer também, E isso é normal, é natural do ser humano. Porém, o problema é quando a ansiedade ela se agrava e vira, assim, uma doença. E junto com essa doença, vem alguns sintomas físicos, que não nos deixam fazer as coisas normais do dia a dia, que nos impedem de fazer coisas simples no nosso cotidiano. Assim bem como vem também aqueles sintomas mentais, a qual a gente não consegue se concentrar em alguma coisa, a gente tem dificuldade para focar em alguma atividade, a gente não consegue se concentrar porque tem tantas coisas para resolver e a gente não consegue focar em alguma coisa. E esses sintomas eles vêm acompanhados dessa doença que se chama ansiedade. E nesse século a ansiedade ela tem tomado muitas pessoas, por isso eu gostaria de falar um pouco sobre isso também. Então, como nós falamos, existe a doença, que é a ansiedade. Porém, a Bíblia nos auxilia, ela nos ensina que não devemos andar inquietos por coisa alguma, mas antes disso, entregar tudo ao Senhor. Contar a Deus todas as coisas, por meio da oração, por meio de súplica, ou seja, por pedidos, pedindo a Deus ajuda e também sempre, quando orarmos, termos um coração grato. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas das vezes a gente não sabe com quem contar ou para quem contar alguma coisa. Mas a Bíblia nos diz claramente que ao invés de andarmos inquietos pelo amanhã, pelas coisas que estão a acontecer, Deus ele nos recomenda falar primeiramente com Deus, E a palavra nos diz incrivelmente, próximo ao versículo que nós estamos lendo, que as pessoas que vão até Deus, que façam oração, que pedem ao Senhor ajuda, encontram a paz. E essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Então, para você que tem passado por essa doença, por essa ansiedade, é isso que a palavra nos auxilia e é isso que a palavra nos ajuda. E se nós formos ler, por exemplo, Salmos 23, a palavra nos diz que o Senhor nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E é esse o lugar que Deus ele tem para ti. E é esse o lugar que Deus ele tem para mim e para todos nós que experimentamos fazer uma oração a Ele. Então, gente, essa é a mensagem. Sempre quando você estiver passando por aquela ansiedade, às vezes aquela ansiedade comum do nosso dia a dia, acontece. Mas eu venho sempre indicar a você que nosso melhor amigo, aquele que está sempre a te ouvir, ele vai estar sempre à disposição para ouvir tudo o que você precisa. Então conte a ele qual que é o motivo da sua ansiedade, conte a ele o que você tem sofrido, o que tem te deixado ansioso. E pode ter certeza que a paz que excede todo entendimento vai tomar conta da sua vida e você vai experimentar os pastos verdes e as águas, que Deus ele tem para todos nós. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e sempre quando estiverem passando por isso, lembra desse versículo e conte tudo ao Senhor, que Ele está prestes a te trazer a paz. Amém? Então, um grande abraço para todos, que vocês fiquem com Deus. Amém. Tchau a todos.